Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Se a mulher quer o divórcio, agora até teve uma lei que mudou um pouquinho isso. Mas se ela quer o divórcio, ela vai para a vara de família. Se ela quer discutir a guarda compartilhada, ela vai para a vara de família. E aí, quando chega naquele juiz, na juíza de família, tem violência. Não quero saber. Violência doméstica em outro lugar. Isso tem muito. Então, a mulher, por exemplo, ela tem que entregar no final de semana a criança para passar com o pai da criança, e ela tem que se encontrar com ele, e ela tem uma medida protetiva de afastamento. Acontece ainda muito essa coisa contraditória, que é paradoxal dentro dessa ideia de que tem que ser uma resposta integral, né, para a mulher. Olá, nós estamos aqui mais uma vez no podcast do Correio Brasiliense. Hoje nós recebemos a Ela Vieco Volkmer de Castilho, da Universidade de Brasília, para falar sobre violência contra a mulher. E eu vou fazer uma apresentação bem detalhada aqui do trabalho, da carreira da professora Ela, que é muito importante para a gente ver o peso que ela tem nesse debate, nessa discussão sobre violência contra a mulher, que é um trabalho de uma vida quase toda, né, procuradora? A Ela Vieco, ela é doutora em Direito, ela leciona no programa de pós-graduação em Direito, linha de pesquisa Criminologia e Estudos Étnico-Raciais e de Gênero, e no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, linha de pesquisa Políticas Públicas, Movimentos Sociais, Diversidade Sexual, Raça e Etnia. Ela é coordenadora adjunta do projeto de extensão Maria da Penha, Atenção e Proteção a Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar na Ceilândia. Ela também é procuradora aposentada do MPF e integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres da Universidade de Brasília. É isso, professora? Isso. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês. É um prazer recebê-la aqui. Professora, eu gostaria de começar essa nossa conversa tratando da violência contra a mulher no âmbito do sistema de justiça. A senhora é procuradora aposentada do MPF, eu gostaria de saber a visão da senhora sobre isso. E eu gostaria de começar perguntando qual é, na visão da senhora, o trabalho do Ministério Público no combate à violência contra a mulher. Então, eu trabalhei no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele não tem esse contato assim na ponta com as mulheres, mas e por força, né, do meu trabalho na UNB, nesse projeto de extensão, eu tenho muito contato com o Ministério Público do Distrito Federal. Participamos assim de temos no âmbito do NEPEM, na UNB, um grupo, um fórum que se chama Fórum Lei Maria da Penha, que congrega juízes, juízas, promotoras, promotores, o pessoal do psicossocial, exatamente para a gente trocar ideias, entender esse funcionamento do sistema de justiça, se ele de que forma que ele pode enfrentar essa violência contra as mulheres, né? Então, é a partir dessa experiência que eu vou, assim, expressar, né, como é que eu vejo isso. É claro que eu também tenho a questão teórica dos estudos, e no Ministério Público Federal, trabalhando no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, dando pareceres, aí eu tinha um insight dos processos que chegam até lá e de como as coisas estão no papel. Sim. Entendeu? Então, é assim que eu tenho essa experiência. E essa experiência da senhora mostra o que, assim, de como que o Ministério Público pode atuar, o sistema de justiça, né, pode atuar no combate e, não sei se talvez na prevenção, né, à violência contra a mulher?
Sim, então, nesse sistema de justiça, né, basicamente, os atores, né, aí é o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os serviços que, por conta da Lei Maria da Penha, tem aqueles serviços psicossociais. Acho que não me esqueci mas então cada um tem o seu papel, mas todos têm essa mesma missão, que é de dar uma resposta, né? E de punir também, né? Os autores dos fatos. Então, cada um é um pouquinho diferente. Com relação ao Ministério Público, é muito interessante essa possibilidade que tem, ao mesmo tempo, de atuar na esfera criminal, né? Mas que é repressão, mas também na esfera de prevenção e na fiscalização das políticas públicas, que isso é uma face interessante do trabalho. E aqui, falando no Distrito Federal, no Ministério Público do Distrito Federal, há muitos anos, né, foi pioneiro na criação do núcleo de gênero, na fiscalização de políticas públicas. Então, eles têm também um grupo de assessoramento, então, dão relatórios que são muito importantes, muito relevantes para o Executivo. Inclusive, o Ministério Público do Distrito Federal tem expedido recomendações, né, para o governo do Distrito Federal. Enfim, assim, né, focando mais o Ministério Público do Distrito Federal, é isso, é nessa área de repressão e nessa área de prevenção, no controle das políticas públicas, vendo o que é que está faltando, o que pode ser melhorado, né? A senhora tinha dito um pouquinho antes na nossa conversa, né, antes de começar o podcast, que o problema, a justiça, ela não tem o tempo das mulheres, né, que tem essa diferença, né? Como que a justiça, ela pode tentar ajudar essas mulheres, mesmo não sendo no tempo delas, né? Como é que enfrenta esse desafio, né, de ter essa questão realmente do tempo ser diferente? Então, eu acho que eu também tenho que explicar um pouquinho, né? O sistema de justiça, hoje em dia, ele está sofrendo muitos controles, né? Então, do ponto de vista do judiciário, especificamente, tem o Conselho Nacional de Justiça e no Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, e também com essas tecnologias todas, né? Antigamente era tudo no papel, hoje em dia tudo é eletrônico. Então, tem toda as coisas, elas são muito controladas, assim, os registros, o tempo, né? Uma coisa que sempre foi criticada, da morosidade do judiciário, houve CPI sobre isso. Então, foram trabalhando muito nessa coisa de controlar o tempo. Dar mais celeridade, né, ao processo. Dar mais celeridade, né? Então, e aí é tudo assim, organizado, as tabelas, os assuntos, as classes, e não sei mais o que e tal. Então, isso tem um lado bom, mas assim, quantitativamente, em termos de Brasil, inclusive, a gente tem uma ideia de quantos, por exemplo, na Lei Maria da Penha, quantas medidas protetivas são pedidas, quantas elas são deferidas. A gente tem esse quadro. Mas a questão, assim, de como esse serviço é realizado, tem muita diversidade em termos de Brasil, né? E o que eu vejo é o seguinte, que há uma cobrança, gente, vocês não imaginam, inquéritos, o maior número de inquéritos se refere a todos os tipos penais de violência, de crimes sexuais, violência contra a mulher.
doméstica e familiar ou fora, é um problema, é um problema grave. Então, as varas de violência doméstica e familiar, por exemplo, elas são sobrecarregadas. E os juízes e também, juízes, eu tenho que sempre falar, tem que lembrar que é isso. Aham. Então, são muito controlados. É o tempo. Eu tenho que, em tantos 90 dias, eu tenho que dar uma sentença, ou não sei. E aí, e é isso que eu digo. Esse é um tempo da justiça, porque não pode ficar tantos processos parados, sem resposta. Mas o tempo das mulheres, elas dizerem, por exemplo, na audiência, de elas serem ouvidas, de elas... ele é diferente. Eu tenho que explicar um pouco melhor, né? Os juízes, as juízas, promotores, promotoras, elas têm assim, tem aquela audiência que a mulher vai ser ouvida, né? E aí essa mulher, ela não é encontrada. Ou se ela é encontrada, aquilo que ela disse no boletim de ocorrência, ela vai dizer que não foi bem assim, ou que não se lembra, sabe? Então, acontece um descompasso. Como é que é isso? A mulher falou, não é verdade o que ela falou? Então, testemunhas que vão ser chamadas, vão dizer a mulher naquele dia, ela estava com o olho roxo, ela foi encaminhada, ela disse isso e aquilo, por que ela não disse? Então, esse descompasso que eu quero dizer que é o tempo da mulher. Por que a mulher, ela não continua, ela não... Às vezes volta atrás, às vezes pede para retirar a denúncia. Para retirar. Então, tem coisas, por exemplo, num crime de ameaça, isso mata o processo. Quando ela, num crime, que é o chamado crime de ameaça, que não existe uma lesão, isso mata, arquivou, tá? Numa lesão leve, que também, se não for fazer um exame de corpo de delito, também mata. Agora, se for uma lesão corporal grave, aí não, né? E na violência psicológica, que é um crime recentemente assim, tipificado, e que também precisa assim, de um acompanhamento, de um laudo e tal, isso também pode acabar também morrendo, porque não tem sabe, essa mulher não ajuda, não colabora, entre aspas. Então, nesses casos, o judiciário tinha que ter mais tempo para fazer uma escuta mais qualificada dessa mulher, para extrair dela o que de fato aconteceu. Então, é essa coisa que eu acho que não está bem resolvida. E aí, esse contato, quando dependendo, tem juízas maravilhosas, tá? Mas outras não, são muito duras, porque tem uma audiência depois da outra. A senhora acha que falta uma capacitação para essas pessoas, para esses juízes, defensores também, né? Os próprios promotores, para lidar melhor com essas mulheres também? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas até falando isso, né? De que não sabe conversar com o juiz, de que se sente às vezes até intimidada, né, pela presença do juiz, pela presença de uma pessoa ali do direito, né? Às vezes muitas dessas pessoas são pessoas muito humildes, né? Sim, e mesmo não sendo humilde, eu já disse, né, como subprocuradora-geral, que estava em ativa, fui chamada para prestar um depoimento, num procedimento. É incrível, a gente fica numa situação, sabe, que de intimidação. Se sente acuada, sabe? né? Eu senti isso mesmo estando super preparada. Não era nada, era mais uma testemunha de referência,
mas é um ambiente. Então, olha, a capacitação, e aí me referindo aqui ao TJDF, tem sido promovidas, tem uma coordenadoria, no Ministério Público também, sabe? Então, se faz capacitação. Eu acho que eu prefiro a palavra sensibilização, né? Esses não é bem curso, experiências de sensibilização, que você se coloca na situação da outra pessoa, eu acho que isso promove mais a mudança, né? Então, eu acho que são necessárias, evidentemente não tem, e a capacitação ela tem que ser contínua de todos os atores do sistema de justiça, mas precisa mais, né? E o sistema de justiça, eu não sei se ele vai, sabe, essa estrutura, que é uma estrutura patriarcal. É isso que eu ia perguntar para a senhora, se o sistema de justiça sofre essa influência do sistema patriarcal, e isso acaba refletindo negativamente na atuação de juízes, juízas, promotores e Exatamente. promotoras Então, de justiça. Desculpe, a gente fica conversando. Mas olha, aqui a gente pode ir falando, fique à vontade. Homens e mulheres, porque as mulheres também, Sim. nós fomos educadas, né? Dentro desse sistema, né? E temos que lutar diariamente, inclusive, né, para não reproduzir esse discurso e essa cultura. Que é aquela coisa, e a justiça, ela diz o que é. É isso, a resposta é essa, o enquadramento é esse, você tem que fazer isso, né? Por que a senhora não, sabe, pergunta assim, mas por que a senhora não faz isso? Por que a senhora faz isso? Entendeu? Então, é patriarcal, é aquela coisa assim que antigamente, como é que o judiciário era só composto de homens, é muito recente a entrada das mulheres. E ainda são muito poucas, né? Então, e a gente viu aquele caso da Mariana Ferrer e outros, a forma, assim, continua. Até hoje, né, há advogados de defesa aí que entram com a tese da defesa é a legítima defesa da honra, Agora, até hoje, né, recentemente. recentemente. Teve o julgamento no STF sobre essa questão, né? De novo, né, porque essa questão já tinha sido levada ao STF. E agora, como é que a gente muda isso? Porque a cultura do patriarcado está aí, ela é estrutural, o machismo é estrutural e nós temos, no caso da violência contra a mulher, mulheres estão sendo massacradas diariamente, né? O Distrito Federal está batendo esse ano todos os recordes de violência contra a mulher, de feminicídios. E atrás dos feminicídios aí, que são pouco falados ainda, nós temos os órfãos do feminicídio, nós temos o luto das mães e dos pais dessas mulheres, dos irmãos dessas mulheres, dos amigos dessas mulheres. Como é que a gente faz uma intervenção mais efetiva no sistema judiciário para que ele não seja para que as decisões não sejam pontuadas, marcadas, maculadas por essa cultura patriarcal e machista que é a que faz dessas mulheres vítimas, que tira os direitos de uma vida plena para as mulheres no nosso país. Então, não é uma solução que tem que ir sendo construída, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência dentro do consórcio Lei Maria da Penha. O consórcio Lei Maria da Penha, ele foi formado antes da Lei Maria da Penha, lá nos anos 2000, entre 2003, 2004, por aí, e eu fiz parte, assim, eu não era de uma organização não governamental, né? Fazia parte, tem organizações ainda que continuam, por exemplo, o CEFEMEA, o TEMES. Eu era como jurista, como profissional do direito. E aí a gente se reuniu porque tinha já a Convenção de Belém do Pará, que tinha sido aprovada, tinha a Constituição, né, que foi todo um trabalho das mulheres muito forte, né, o chamado lobby do batom. O que nós podemos fazer? E aí a gente começou a construir um anteprojeto de lei contra a violência doméstica e familiar.
Porque a gente pode pensar em termos de violência. Em alguns países tem até contra a violência de gênero em geral, que abrange todas as violências que na época, por exemplo, não se falava, violência política, né? Mas a violência doméstica e familiar foi a que primeiro apareceu. Então, entre aquelas mulheres, a Sépia, por exemplo, do Rio de Janeiro, que continua trabalhando forte nisso, inclusive nesses cursos de formação e tal, nós termos uma porta de entrada, que seriam centros de referência nessa área psicossocial. Entende? Então, a mulher, ela começou a ter umas coisas estranhas, né, na relação, o seu companheiro começar tipo assim, de controle da sua conduta. Então, ela poderia ir nesse centro para contar, né, como se fosse um centro também um centro de saúde, um centro em que ela pudesse contar. E aí teria não é soluções, vamos dizer, encaminhamentos. Não, esse aqui é um encaminhamento para a justiça, porque isso aqui está apanhando, por exemplo, então isso aqui é um crime. E outros não vamos oferecer uma possibilidade de reflexão entre mulheres, chamar também casais. Tem várias, vamos dizer, técnicas, formas de conduzir. Nós acabamos oferecendo esse anteprojeto para o Executivo. O Executivo levou para o Legislativo e acabou na Lei Maria da Penha, né? Assim, a estrutura, essa coisa que eram as medidas protetivas, isso que era mais importante, isso foi e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é a porta de entrada. A porta de entrada deixou de ser esse ambiente psicossocial, mais aberto, de saúde mental, inclusive, e foi para a delegacia. E aí que eu acho que da delegacia vai para o sistema, que faz parte do sistema de justiça, sistema de segurança. E, por exemplo, nós dizíamos violência doméstica não porque isso ia para aquele juizado, primeiro de pequenas causas, não sei o quê. Não é, isso aqui é uma violência contra os direitos humanos, não é de menor potencial ofensivo. Mas chegou no Congresso, eles não conseguiram entender. Eu não posso dizer, se eu digo que não é menor potencial ofensivo, isso aqui é crime. Então, tem que aumentar, para deixar de ser menor potencial ofensivo, eu tenho que aumentar a pena. E essa é a lógica sempre, a lógica da repressão, da punição, que eu digo, claro, tem coisa, imagina, uma tentativa de feminicídio, eu não posso pensar nem lesão corporal, mas, enfim, a lógica não pode ser essa. A lógica é de entender por que essas relações, elas estão tão deterioradas né? Então é isso. Eu não essa porta de entrada que definiu essa política, né? Então, o caminho seria criar uma porta de entrada mais humanizada e que não fosse só dentro de uma delegacia de polícia. Porque tem essa coisa do tempo que você pode, se a pessoa ainda não está preparada para pedir um divórcio, porque tem essas coisas, às vezes um divórcio resolve, mas ela não está preparada ainda, porque isso tudo ela tem que como é que a gente diz assim? Amadurecer e tal. Fala pra gente um pouquinho da atuação da senhora nesse projeto de extensão Maria da Penha, que a senhora atua lá há bastante tempo já, né? Sim, a gente começou esse projeto em 2007 porque tinha uma lacuna. A Defensoria Pública, ela atendia os agressores, ela não atendia as mulheres. A Lei Maria da Penha foi assim, uma mudança de paradigma, porque ela deu muita força para essa coisa da vítima. A vítima no processo, ela tem que ser ouvida
todas as vítimas, né? Até numa vítima de furto, por exemplo, é importante, mas não vamos entrar nesse tema. Então, mas o que eu estava falando? Do núcleo, Do núcleo, né? do projeto de extensão. Então, nós, para essa lacuna de sermos advogadas das vítimas, de acompanharmos a vítima na audiência, porque é aquilo que você falou, a vítima ela não entende algumas palavras, ela se sente super intimidada naquele lugar, né? Então é isso, a gente preparar, a gente explicar qual é o papel do juiz, qual que é o papel do Ministério Público, que vai ter o advogado, o agressor, tudo isso, preparar. Então é isso que nós fizemos. Aí a defensoria com o tempo, né? Aí houve mudanças que também a gente não vai ter tempo assim de falar sobre isso, do perfil que mudou. O nosso perfil hoje não é na vara de família. Aliás, desculpe, na vara de violência doméstica e familiar. É na vara de família ou na vara civil, por quê? Hoje em dia existe uma distinção horrível que a gente não queria que houvesse, essa coisa de 2 vezes falar o mesmo problema. Se a mulher quer o divórcio, agora até teve uma lei que mudou um pouquinho isso. Mas se ela quer o divórcio, ela vai para a vara de família. Se ela quer discutir a guarda compartilhada, ela vai para a vara de família. E aí, quando chega naquele juiz, na juíza de família, tem violência... não quero saber. Violência doméstica em outro lugar. Isso tem muito. Então, a mulher, por exemplo, ela tem que entregar, num final de semana, a criança para passar com o pai da criança, e ela tem que se encontrar com ele, e ela tem uma medida protetiva de afastamento. Acontece ainda muito essa coisa contraditória, que é paradoxal dentro dessa ideia de que tem que ser uma resposta integral, né, para a mulher. Então, é isso desse projeto. A gente está atuando muito na vara de família, na vara civil, às vezes a questão de separação do patrimônio, né? A divisão do patrimônio, e trabalhamos com uma roda aos sábados, em que a gente conversa com as mulheres, assim, numa boa, elas vão dizendo como é que tá, e aí a gente, vê como elas vão encontrando os seus caminhos, né, de empoderamento, de autonomia, sabe? A senhora disse uma coisa curiosa, né, Thaís? Eu sei que você está querendo perguntar, que você está com uma questão aí para fazer, mas só para a gente fechar aqui, a senhora disse uma coisa curiosa sobre a escuta qualificada. Como é que tem que ser essa escuta? Por exemplo, se eu tenho uma amiga, se eu tenho uma familiar que está enfrentando uma situação de violência doméstica, o que é uma escuta qualificada? Como eu posso ajudar essa mulher a encontrar um caminho para sair desse ciclo de violência? Então, é sempre importante a gente ter uma amiga, um amigo que a gente confia, que a gente possa contar e saber que não vai ser julgada. Isso é uma coisa, você não pode julgar. Então, o que a gente chama ter rede, e muitas vezes, nesses contextos de violência doméstica, o que acontece? A mulher é afastada, inclusive, da família, ela fica sem ninguém para falar e tal. Então, isso era uma coisa que eu queria dizer. Mas, assim, se eu, por exemplo, se alguém vier me falar, eu vou dizer, então, procura um lugar que eu já tenho vamos dizer, uma prática, mas eu não sou psicóloga, eu não sou, assim, da área de assistência do serviço social. Então, eu diria, vou indicar uma pessoa, um serviço em que possa ter essa escuta. E lá no nosso projeto, nós escutamos em dupla, sempre o direito e a psicologia, sabe? Então, isso tem sido riquíssimo, porque para o pessoal da psicologia, que não entende muito essas coisas do sistema de justiça, e a gente que entende o sistema de justiça, mas não entende essas coisas de como falar, né? E aí 2 coisas que eu aprendi bem, é não julgar e não aconselhar.
sabe? É ir vendo, se você faz uma outra pergunta e a pessoa lá sozinha vai vendo, vai se questionando a respeito da sua própria fala, né? Eu queria... A gente falou bastante sobre a questão da justiça, da atuação da justiça, né, no combate, né, à violência contra a mulher. Mas a senhora é professora da UNB também, e a gente até falou agora sobre o projeto que a senhora coordena lá, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a atuação da universidade, né, qual o papel, né, da universidade também nesse combate à violência contra a mulher, e não só da universidade, mas dos outros atores, né? Como a senhora disse, hoje em dia a gente trata muito como uma questão de polícia, vai lá na polícia, mas e o resto da sociedade? O que a gente precisa fazer também para mudar essa situação, né? Porque se a gente for depender somente da justiça, a gente está vendo que não vai ser resolvida, né? Então, quais caminhos a gente pode ter também, né? Então, assim, é o que na Lei Maria da Penha fala nas políticas públicas de várias ordens, né? Em vários setores, tem que ser intersetorial. E na universidade, o que a gente percebe que, tudo está dentro, é parte da desigualdade de gênero, né? Essa desigualdade estrutural da universidade, desses papéis que foram construídos, né? A partir dessa ideia, né, de que homem partiu dessa binariedade, né? Eu discuto isso e tal, mas é o começo. A partir dessa binariedade começou a se ver que é construído assim, aquela figura do que é o masculino, do que é o feminino, e os papéis que são exercidos dentro da sociedade, esse papel, então, masculino, que é de relevância, de dominação, que resolve as coisas, né? Então, o que a gente faz na universidade? Nós nos demos conta que nós temos que ter internamente também política de gênero, porque há muitos casos de assédio, há casos de discriminação e tudo isso. Então, nós estamos estabelecendo essa política com protocolos de atendimento também, e fluxo nessas denúncias internas e se abrindo para a sociedade, né? Então, por exemplo, lá no NEPEM, esse projeto de extensão do fórum, outros projetos também aí a gente trabalha na área de extensão para e com a sociedade, né? E assim, para fechar, a gente tem que discutir gênero, né? E gênero na escola, porque o problema, o pessoal fala na família, o problema é que a família reproduz muito vem né? As coisas modificaram, mas elas se transformam, mas no fundo, estruturalmente, tem essa diferença ainda, e é alguém que decide, né? E esse alguém, em geral, acaba sendo esse homem. Às vezes é o avô, é o pai, é o irmão, é o marido. Então, a gente tem que discutir essa igualdade, né, desses papéis. A gente pode assumir tarefas diferentes, mas uma não pode ser desconsiderada em relação à outra. Nós temos que construir uma sociedade que busca a felicidade, né? Então, repensar o que é o feminino, repensar o masculino. Então, dentro da Universidade de Brasília, apesar dos muitos problemas, né, eu acho que tem muitos grupos, né, estudantes, professoras, técnicos, que nós estamos pensando isso, né, nessas ações. A senhora tocou num ponto importante, que é o ponto da educação, né, e da necessidade de se discutir gênero dentro das escolas. Há uma resistência muito grande para essa discussão. E muitas vezes as pessoas nem sabem porque são contra, mas elas simplesmente são contra. Como é que a gente vence essa objeção, essa
resistência que as pessoas têm em discutir gênero na escola, nas igrejas, que também exercem um papel aí de bastante influência na sociedade e muitas vezes, dentro das diferentes religiões, um papel opressor e de reforço, né, desse machismo e desse patriarcado. Como que a gente muda essa cultura para quebrar essas resistências e promover essas discussões que vão garantir uma vida plena para as mães, para as filhas, para as netas, para os meninos também? Sim. Os meninos sofrem também. Então, nós, né, sofremos, e isso é um movimento, inclusive, global, né? Que a gente fala do backlash, desse neoconservadorismo, e de banir a palavra gênero, e ver essa coisa, quando eu falei do binarismo, né? Não, toda essa abertura que se começou a entender, né? Que da identidade de gênero, e que em alguns, por exemplo, agora a gente viu na Rússia, né, inclusive as pessoas trans, todo esse retrocesso. E no Brasil nós tivemos muitas leis municipais, e o que eu estou sabendo, por exemplo, que aqui no Distrito Federal, quer dizer, falou a palavra gênero ou acha que é alguma coisa, não sei o quê, então já vai para a direção da escola. Bom, nós na Semana Universitária, o UNEPEM, mais junto com outros núcleos lá, nós vamos abrir para professoras do ensino fundamental, mas nós queremos discutir isso, né? E estamos, assim, nessa luta que nós temos que... não pode ter essa vedação, sabe? De usar a palavra gênero, de discutir igualdade de gênero. E aí, o que eu vejo? Aquilo que você falou. Essas pessoas são contra, não entendem porque acham que é um bicho, que é um dragão, é um bicho de 7 cabeças. E no fim, as pessoas elas até concordam, né? Então, a gente tem que conversar com essas pessoas, né? E algumas são muito resistentes. E aí o caminho tem que ser por onde? Tem que ser por meio dos tomadores de decisão? O trabalho tem que ser feito junto, por exemplo, ao chefe do Executivo, junto à Câmara, no caso do Distrito Federal, junto à Câmara Legislativa, por meio de projetos de lei, para introduzir a obrigatoriedade desse tipo de discussão dentro das instituições de ensino, dentro do serviço público, ou a senhora acha que o caminho não é por meio de lei, por meio de força de lei? Não, a lei que não é, não, ao contrário, eu quero dizer que sim, a lei ajuda, porque imagina, uma lei que diz não pode ensinar gênero, ou não pode ter educação sexual, discutir educação na escola. Isso mata, entendeu? Então, acho que tem que ter uma lei que ela seja permissiva, que ela incentive isso, sem dúvida. Mas a lei só não resolve. Então, tem que ter um trabalho. É um trabalho também por isso os movimentos sociais, as organizações, né? As pessoas individualmente, elas têm que estar engajadas e dispostas a discutir, discutir, a palavra discutir é um pouco, né? A debater, a ouvir o outro, tentar entender o argumento do outro. Tá difícil, né? Nós tivemos 4 anos e que eu digo que a polarização foi de um lado, porque fechou, não escuta. Mas é com isso que a gente vai dar a escola realmente é o lugar de uma socialização de mais liberdade. Ela tem que ter, temos que ter essa liberdade. Professora, a gente está já quase chegando ao fim, né, também, mas aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua perspectiva também de futuro, né? A gente está, como a Adriana já tinha falado, né, a gente está num cenário tão difícil aqui no DF, com tantos casos de feminicídio, a gente tem essa impressão de que parece que está aumentando, né? Mas a perspectiva daqui para frente, no âmbito do direito, pelo menos, a senhora consegue enxergar uma perspectiva mais positiva, de melhora, ou a gente ainda
está muito longe de conseguir melhorar nessa questão de combate à violência contra a mulher? Como é que a senhora enxerga realmente esse cenário? Olha, eu acho que ainda vai piorar, sabe? Porque não é um acirramento, que tem que essas soluções elas têm que ser construídas fora do sistema de justiça através dessas políticas públicas de acolhimento, né, e de compreensão, de avaliação melhor dos dados que tem, né, e muitos dados que eles estão ocultos, que a gente não conhece. Precisa fazer muita pesquisa. E nós tivemos desde 2016, que foi com a história do teto de gastos. Então, justamente nessa área da saúde, na área da educação, na área de ciência e tecnologia, entende? Essas coisas, as pessoas não estão podendo se dedicar à pesquisa. Agora está tendo uma possibilidade, mas a gente não sabe tem quanto tempo que tem essa resistência. Mas eu acho, em termos assim globais da população humana, é aquela coisa do vai, volta, esse backlash. Eu não sei quanto tempo vai, mas eu acho que a corda está estirando e aí vai chegar um ponto que as pessoas dizem, não é por aí, então vamos. Eu acho que, sabe, eu acredito que, mas não sei quando. Não sei se eu assim, se eu vou conseguir ver isso, sabe? Mas, sem dúvida, passa por uma igualdade de gênero, e quando eu estou falando gênero, é racial. Aqui no Brasil, pensando, é racial também, sabe? Sim, a questão da violência contra a mulher. Essa igualdade das pessoas, da oportunidade, das pessoas do respeito, né? Assim, para mim, às vezes eu fico sem entender muito quantas coisas que estão sendo feitas, por exemplo, em níveis de empresa, esse programa, essa oportunidade que vocês me dão, quer dizer, tem essa coisa para a diversidade e tudo, mas ao mesmo tempo isso acontecendo, vocês vejam... São ações muito isoladas. Teriam que ser ampliadas. Mas tem que ter elas ampliadas, mas vai acontecer uma sinergia. Eu não sei quem é que faz sinergia. Tem coisas que eu acho que elas acontecem. A gente tem que fazer, cada um no seu lugar tem que fazer. E aí, de repente, vai dar um clique que eu não sei da onde vem, como é. E para mim é isso. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer dentro do meu. E digo isso para cada uma, faça isso, vai dar certo. A gente vai chegar nesse nível assim de equidade, de igualdade. Para finalizar, eu gostaria de saber da senhora o seguinte: se a senhora fosse nomeada hoje para tomar as decisões de elaboração de políticas de enfrentamento à violência doméstica, de promoção da igualdade de gênero, quais seriam as primeiras ações que a senhora tomaria nesse sentido? Você nunca me passou pela cabeça de assumir uma coisa assim. Mas você perguntou da tomada de decisões. Sim, é sempre importante que a pessoa que está, né, presidente, presidenta, ministro, ministra, isso é importantíssimo, a maneira como ela pensa, como ela vê, né? Bom, pensando nessa questão das mulheres, né? A Cida Gonçalves, ela fez parte naquele grupo lá atrás, né? Nos anos 2000, a gente trabalhava junto. E eu confio muito nas decisões, né? Por exemplo, ela já reuniu todas as mulheres de todos os estados, independente do partido. Ela está promovendo a pesquisa, essa coisa de ouvir, da participação, né? Uma das primeiras coisas que aconteceram, né, no 2019 acaba com participação popular. Eu acho que tem que ter participação. Às vezes é meio demora, as pessoas às vezes numa reunião, falam demais, mas é assim mesmo, sabe? A mudança passa por aí.
passa por aí. Eu aprendi só para eu terminar. Eu adoro porque eu trabalho muito com povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas. Então, é sempre a conversa demorada. Você faz a conversa, por exemplo, com quilombolas. Você senta embaixo de uma árvore e fica lá conversando. E é assim. Ela vai construindo na conversa. Tá certo, o nosso tempo, felizmente, chegou ao fim, mas queria agradecer muito pela conversa, a professora foi muito proveitosa, acho que a gente conseguiu aqui falar bastante, né, sobre essa questão tão importante que a gente está aqui debatendo. E é isso, esse foi mais um podcast do Correio, obrigada pela presença, professora Ela e Adriana também, e até a próxima. Eu agradeço, vocês me deixaram muito à vontade, né? E fizeram perguntas, porque independente a gente tem que saber fazer as perguntas. Faz a diferença. Obrigada, professora, mais uma vez.